Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre biossegurança na prática, focando nos tipos de risco. Eu sei que vocês já deram uma introduzida bacana, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que envolve a segurança ocupacional, porque para a gente trabalhar, independente do ambiente, a gente precisa ter algumas garantias de segurança para que a gente não termine causando problemas à nossa saúde, também problemas à saúde do paciente. No caso do ambiente hospitalar, ele tem muitos riscos, tá? São riscos biológicos, riscos físicos, riscos químicos, que a gente vai detalhar um por um aqui hoje, certo? Então eu trouxe um conceito aqui, né, de biossegurança praticada, que ela é desenvolvida principalmente nas instituições de saúde, onde estão presentes riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais. Encontra-se no contexto da segurança ocupacional, tá? Então a gente tem aqui, ó, diversos problemas que eu trouxe aqui para vocês. Então, condições de trabalho inseguras, né? Como as famigeradas gambiarras para que as coisas funcionem. Então, eu tenho às vezes uma tomada e tenho 4 coisas ligadas nessa tomada, quando a gente sabe que não pode. O ideal é ter um filtro de linha que distribua essa energia melhor, né? E que filtre caso tenha algum problema, né? Então a gente vê aqui, ó, todos os equipamentos conectados aqui num único T, né? Uma única tomada aí. A gente vê aqui também, ó, os móveis, eles abertos, então isso aqui pode tropeçar, pode bater numa perna, você pode derrubar uma bandeja que você esteja segurando, tá? Aqui também a gente tem os reencapes de agulha, né? E isso causa risco de hepatite, de HIV, né? Então aqui também, ó, os atos inseguros, né? O calçado que a gente pode estar usando, e aqui, ó, tem furinhos, não tá fechando bem o pé pra gente proteger bem essa área do pé, né? Essa sandália, esse sapato, apesar de ser lindo aqui, ele não é nem ergonômico, ele também tem furinhos que podem entrar fluidos no seu pé. A sandália principalmente, né? Se cair qualquer coisa no seu pé de peso assim, pode ser que machuque, né? Então, a gente tem aqui atos inseguros e a todo momento, no ambiente de trabalho, a gente tá fazendo escolhas. Tá fazendo escolhas pro lado que a gente vai, como a gente guarda alguma coisa, como a gente se veste, se a gente usa EPI ou não. E também o empregador, ele tem que dar essa garantia para você, que os EPIs vão estar lá dispostos, né, que são os equipamentos de proteção individual, né, dar treinamento para lembrar sempre dos riscos de acidente, né, lembrar sempre dos perigos que são possíveis dentro do ambiente de trabalho. E aí a biossegurança, ela pensa nesse campo em todas as esferas, tá? Então aqui, o que é biossegurança de fato, né? O conceito de biossegurança começou a ser difundido e valorizado no início da década de 1970 nos Estados Unidos, em função dos potenciais impactos da engenharia genética. Então eles começaram a ver essa questão de manipulação e começaram a se preocupar na segurança desse profissional que estava envolvido nessas atividades. Aí mais para frente, eles começaram, lá para 1980, a OMS começou a incutir nessa discussão as práticas de prevenção para o trabalho em laboratório com agentes patogênicos, tá? E aí começou uma classificação, né, de riscos biológicos, químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. Mais para frente eles começaram a botar os aspectos éticos e botar a bioética aí nessa questão também, juntando todas essas dimensões aí para trazer ainda mais segurança psicoemocional, né, para trazer também a questão dos riscos físicos, químicos e biológicos para esse profissional, assim como as pessoas estão ali no entorno, certo? A palavra bio, né, biossegurança, aí tem aqui a separação: bio é vida e segurança é tornar seguro. Então é uma designação genérica da segurança das atividades que envolvem os organismos vivos, certo? Trouxe aqui para vocês os instrumentos legais, né, que dão apoio à biossegurança praticada. Então é um materialzinho aqui da Fiocruz, onde mostra as principais resoluções. Então sempre que vocês tiverem dúvidas a respeito de que prática deve ser conduzida,
como é que eu devo proceder. O empregador, ele tem que dar essas orientações para você, deixar à disposição, mas também é obrigação nossa ter o conhecimento das leis, das legislações e sempre das atualizações dessas legislações, tá? Então é importante a gente assinar a newsletter, por exemplo, de órgãos como a Anvisa, como o Ministério da Saúde, né? Para a gente estar sempre informado, para chegar no nosso e-mail, por via de SMS, por WhatsApp, para a gente estar sempre informado sobre essa questão de se mudou alguma coisa na legislação. Agora, por exemplo, com a Covid, tem algumas intensificações de recomendações que a gente precisa também estar ligado para poder passar por essa pandemia da forma mais segura possível, tá? Então, aqui tem, ó, a RDC 222 de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e de outras providências, né? A portaria 2349 de 2017, que fala sobre os riscos dos agentes biológicos. A portaria 33 de 2017, também do Ministério da Saúde, que fala sobre a habilitação de laboratórios de referência. A super importante, que é a NR 32, né? E todas essas outras portarias também que estão associadas, né, estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem as atividades de promoção e assistência em geral. Então, nessa NR aí, ela tem boa parte do que a gente precisa também para entender um pouco dessa aula, tá? Tem a NR 15, que a gente vai ver mais para frente, mas elas que estão ali lidando com essa questão ocupacional, dos riscos, né, da saúde dos trabalhadores do serviço de saúde. E a portaria 3204 de 2010, que aprova a norma técnica de biossegurança para laboratórios. Então, se é uma questão de laboratórios, tem tudo lá, ok? E o que significa risco, né? A gente está aqui falando sobre risco. O que significa risco? É a possibilidade de se ocorrer uma situação que possa afetar a saúde do trabalhador, seja no ambiente que ele está trabalhando ali, seja por agentes biológicos que estão ali interferindo, seja a minha proteção individual, que eu gero uma proteção coletiva. Então, tudo isso está influenciado aí na questão da biossegurança, e a gestão de risco, né, é a elaboração e implementação de medidas e procedimentos para prevenir, reduzir e controlar os perigos que possam acontecer no ambiente organizacional. E para eu poder prevenir, reduzir e controlar, eu preciso saber identificar esses riscos, correto? Então, como é que a gente identifica os fatores de risco, tá? Existe uma representação gráfica que a gente utiliza nos mapas de risco, que a gente vai ver mais a seguir, tá? Que é separado por cor, baseado no tipo de risco que a gente vai identificar, e a gente pode colocar se o risco é pequeno, se ele é intermediário ou grande, através do diâmetro dessas circunferências, certo? Então, aqui, se eu tenho uma gravidade pequena, é um diâmetro 1. Se eu tenho a gravidade média, é um diâmetro 2. E aí, uma gravidade grande, diâmetro 4. Isso serve para a gente usar aí de escala, basicamente, para entender, tá? Então, ó, através desses círculos diferentes, tamanhos e cores, estabelecer a gravidade da exposição. Há grupos que pertencem ao risco de acordo com a cor padronizada, número de trabalhadores expostos ao risco no interior do círculo, a especialização do risco, a identidade do risco, tá? Tudo de acordo com a gravidade, né? A gravidade é pelo tamanho e a classificação é pela cor. Essas cores são oficiais, tá? Então, ali, ó, a gente tem para o grupo 1 físicos, né? Os riscos físicos, a cor verde, para os riscos químicos, a cor vermelha, para os biológicos, a cor marrom, os ergonômicos, a amarela e os acidentais, azuis, tá? Então, sempre que eu for representar, eu vou representar exatamente nessas cores. Quais são os riscos físicos, né? Então, Hockenberg, em 2006, né, publicou essa tabelinha aqui, que tem sido usada, inclusive, para fins de legislação, tá? Então, aqui, ó, riscos físicos, o ruído, o calor, o frio, pressões, umidades, radiações ionizantes que a gente tem nos hospitais, né? E as não ionizantes também, as vibrações e etc. A gente também vai trabalhar lá no final a questão de níveis de tolerância. Então, para cada coisa dessa que está presente, existe um nível de tolerância. Existem aparelhos que medem, né, que aferem
esses riscos aí, né, esses problemas que a gente tem. Um equipamento que gera um ruído, uma vibração, né? A questão de algum procedimento que precise de um calor, de uma fonte de calor. Então, tudo isso a gente tem ali os níveis de tolerância para cada um. Os riscos químicos, que são vermelhos, então eles são poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, etc. E aí, eu identificando isso, eu consigo também ter EPIs que me ajudem, tá? Os riscos biológicos, né? A gente tem aí os fungos, os vírus, os parasitas, as bactérias, os protozoários e os insetos, tá? Que a gente também pode estar exposto isso num serviço de saúde, seja dentro de uma área de hospital, seja no laboratório, seja numa pesquisa de campo, tá? Os ergonômicos têm os levantamentos e transporte manual de peso, monotonia da atividade. Então, se eu faço sempre o mesmo tipo de trabalho, isso vai gerar também um estresse mental, além de um físico repetitivo, que pode causar problemas de transtornos, né, de doenças crônicas por esforço repetitivo, tá? Então, a gente tem aí a repetitividade, a responsabilidade, né? Quando a gente dá muita responsabilidade para uma pessoa, ela pode ficar sobrecarregada. O ritmo excessivo, a gente tem aí as jornadas enormes, né, dos profissionais de saúde, a enfermagem, por exemplo, brigando há muitos anos, desde que eu era graduanda e muito tempo antes da jornada de 30 horas para enfermagem, porque isso deixa... já que a gente tem aí uma defasagem aí do nosso salário, isso dá um pouco mais de conforto para as pessoas que precisam trabalhar em dois locais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Mas vocês entenderam, na jornada aí, né, de trabalho. Hoje a situação que a gente tem é que os profissionais precisam ter 3 empregos para conseguir uma renda ok para poder viver, né? Isso independe de se é enfermagem, se é fisioterapia, se é nutrição, né? Então, sempre tem essas lutas por melhores condições de trabalho nas categorias profissionais da saúde. Posturas inadequadas de trabalho. Então, por exemplo, paradas cardiorrespiratórias são manobras que querem um esforço físico muito grande da equipe, tanto é que existe o revezamento ali entre os membros da equipe para poder fazer massagem, né? É uma posição que não é confortável, né? Que você tá ali na adrenalina do momento, mas depois você começa a sentir essas costas, né? Consegue sentir todo o estresse que é trabalhar numa parada. E num profissional de emergência, urgência e emergência, por exemplo, né? A gente tem aí essas questões bem fortes. Os trabalhos em turnos também é uma coisa que gera estresse, porque você tem um ciclo circadiano do sono. Então, quando você tem plantões à noite, plantões de madrugada, plantões de manhã, plantões de tarde, essa questão do seu descanso fica muito complicada, né? E fazem as trocas. Então, sempre o profissional de saúde ele está submetido a esses estresses. Os riscos acidentais, que são os arranjos físicos inadequados, iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos, tá? Então, tudo isso aí está relacionado ao risco acidental. Mas vamos ver um por um aí e entender um pouco disso. Mas antes, vamos falar sobre o mapa de risco. Então, a gente aprendeu aqui toda a legenda que a gente deve estar utilizando, a descrição de cada um deles, e agora a gente vai entender o que é o mapa de risco. Então eu vou pegar uma planta baixa do ambiente que eu trabalho e vou começar a identificar os riscos e colocar baseado no diâmetro aqui, ó, a gente tem aqui o diâmetro das esferas. Eu posso usar alguns outros símbolos para deixar a coisa mais fácil de visualizar, né, se esse é o meu objetivo, ou não, eu posso usar tudo círculo, não tem nenhum problema, quadrado, tudo triângulo, tá? Então, essa metodologia chegou ao Brasil no final da década de 70, mas tornou-se obrigatória a partir da portaria número 5 de 92, do Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, tá? O mapa de risco é uma representação gráfica dos conjuntos de fatores presentes no local de trabalho capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, acidentes e doença do trabalho. O ideal é que a gente tenha isso na parede
para que o profissional entenda, para todo mundo que esteja ali passando entenda os tipos de risco em cada setor. Ele é separado por setor. Então aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu tentar aumentar aqui para a gente ver maior. Então aqui eu tenho, ó, uma sala de observação, o posto de enfermagem, o descanso, tá? No posto de enfermagem eu tenho aqui, ó, risco biológico, risco ergonômico, risco de acidente, tá? Eu tenho risco físico. Aqui na lixeira, né? Então a gente tem aqui o risco físico moderado, né? A gente tem um risco biológico pequeno e a gente tem também o risco mecânico pequeno, tá? Que é um risco de acidente. Então isso é separado por setor, tem que ter legendinha, tá? Porque nem todo mundo tem a obrigação de saber essas cores e esses diâmetros todos, mas é importante que tenha assim, tá? Tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho. Então, isso vai ser baseado no tipo de materiais que a gente usa, nos equipamentos que a gente utiliza, nas instalações como elas são. Elas têm filtro, elas não têm filtro, elas estão preparadas, não estão preparadas, né? Para os suprimentos que a gente vai estar utilizando. Eu trabalho com laboratório, por exemplo, então eu vou receber ali veículos de vacina, né, os agentes etiológicos, então a gente tem que dar uma olhada nisso também. E os espaços de trabalho, como é que eles são feitos, né? Existe um layout que vai do sujo para o limpo, do limpo para o sujo, como é que está essa situação, tá? Então entender esses riscos é primordial e criar esse mapinha. Ele pode estar dentro do POP, pode estar na parede, então é importante chegar no setor e tentar dar uma olhada para entender esses riscos aí, tá? Trouxe outros exemplos aqui para vocês entenderem, né? Só com bolinhas aqui, com diversos tamanhos, tá? E aqui, onde você pega uma bolinha só e separa os riscos para dizer que tem. O ruim dessa representação aqui é que assim, essa aqui entende-se que o risco é grande para tudo, para todos esses 4 riscos aqui, entendeu? E aqui é um pequeno, então tem intermediário. Se eu precisar botar um pequeno aqui, eu tenho que botar mais um desse ao lado, mas é uma boa representação para não encher de bolinhas assim, quando a gente tem o mesmo diâmetro do nosso círculo aqui, certo? Então tá separado aqui, ó, os escritórios, os riscos ergonômicos no escritório são altíssimos para quem trabalha com burocracia, etc. Fica muito tempo sentado, o computador às vezes não está na posição adequada, né? O nível de visão. Aqui, ó, bancada, pia, que tem risco biológico, tá vendo? Enfim, olha aqui a sala de PCR, ó, tá vendo? Risco ergonômico. Aqui tá preto. Por isso que é importante, às vezes, a legenda é físico, tá? É o verdezinho, ok? E aí, como é que a gente vai fazer essa identificação, né? Para poder entender qual é que tem os riscos que tem e tudo mais. Então, eu chego no setor e aplico um questionário, junto com os profissionais, junto com o arquiteto, engenheiro, às vezes, se for uma etapa de construção da coisa, né? Então a gente tem esse questionário para elaboração de mapa de risco, onde eu vou pegar aqui, botar os grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes. E vou olhar aqui, tem risco de ruído? Tem. Vibração? Tem. Você pode botar aqui o L, M e o E, né? Que aí é leve, médio e elevado. Tá? E você escreve aqui para poder saber qual o tamanho das bolinhas que vai colocar lá. Aí aqui tem exemplos dos principais tipos de risco para os profissionais de saúde, tá? Eu coloquei aqui, não é que a gente não sofra riscos ergonômicos ou de acidentes, não é isso, mas eu trouxe só uns exemplos a mais para exemplificar aqui a parte de profissionais de saúde. Então, eu coloquei aqui os principais riscos biológicos, os riscos físicos e os riscos químicos, né? Os biológicos a gente trabalha bastante com amostras de sangue, com soro, urina, tecidos, cultura, tá? Seja em setores como bloco cirúrgico, seja em laboratórios, tá? Na própria enfermaria ali, lidando com o dejeto dos pacientes. Os riscos físicos por choque elétrico, né? Então a gente tem o bisturi que pode dar choque elétrico sim, existe uma placa neutra que se coloca abaixo do paciente para poder evitar esse choquezinho aí no paciente também.
né? Choque térmico, luz UV e riscos químicos, né? Quando a gente fala dos produtos químicos como ácido clorídrico, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, que são coisas que a gente pode estar utilizando ali, até a questão dos reagentes que a gente usa nos laboratórios, tá? Os produtos de limpeza, os produtos para desinfecção dos equipamentos que a gente usa em contato, os equipamentos de reuso com os pacientes, né? Então, é bem importante entender esses riscos. Então, vamos aprofundar um pouco mais agora e entender risco por risco, tá? Então, consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. Aí eu trouxe aqui no ambiente hospitalar para todos, né? Então, a gente tem os raios ionizantes, que são os raios X, tomografia computadorizada, mamografia, densitometria, né? Mesmo que em baixas doses, eles podem causar câncer de vários tipos, a depender da exposição e tipo de raio. Então, normalmente, quando a gente vai tirar um raio-x, o profissional posiciona tudo certinho e aí ele se esconde atrás de uma câmera que está protegida para que esses raios ionizantes não passem por ele, né? E ele recebendo essa carga toda hora de raio ionizante, ele pode desenvolver um câncer, certo? E tem também os raios não ionizantes, que não emitem radiação, mas que podem causar distúrbios neurológicos, que podem causar até câncer também, tá? Que são as ondas de rádio, os campos eletromagnéticos que a gente está exposto, os exames de ressonância magnética e de ultrassom. Então, tudo isso está envolvendo os riscos físicos. Então, se eu estou uma ala que não tem raio-x, esse risco aí ele é diminuído nessa questão dos raios ionizantes, tá? Mas ele pode ter um risco químico aumentado ou um risco biológico aumentado. Riscos químicos, eles são gerados por substâncias que possam penetrar no organismo pela via respiratória ou que, pela natureza da atividade da exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através de pele ou ingestão, certo? Então, nas diálises a gente tem contato com os filtros de linha, que eles usam soluções também, né, para fazer a desinfecção desses equipamentos. No ambiente hospitalar, né? Então, essas substâncias são amplamente utilizadas em hospitais, a exemplo de medicamentos, como o uso de drogas quimioterápicas, manutenções como óleos lubrificantes e solventes, em limpezas na desinfecção e esterilização com óxido de etileno, por exemplo. Aí eu coloquei aqui, ó, o CME, tá? O Centro de Esterilização de Materiais, que trabalha aí com esses produtos para fazer primeiro uma limpeza, depois uma desinfecção e depois uma esterilização, tá? E também aqui, ó, os procedimentos em contato direto com o paciente. Os riscos biológicos, né, com a cor marronzinha aqui. Então, são gerados por organismos como os vírus, bactérias, fungos ou outros capazes de desencadear doenças devido à contaminação, né? Na disciplina de DIC, que a gente está em contato direto com doenças infecto-contagiosas, existe um alto risco biológico nesses locais, tá? De contaminação, de você carrear esses organismos vivos, tá? Então, tem que ter um cuidado, um controle, um fluxo, um procedimento operacional padrão em relação ao uso de EPI, em relação aos procedimentos, em relação ao descarte de material. Então, ó, ter sempre cuidado com o contato das mãos com os olhos ou a boca, feridas na pele exposta, a possibilidade de perfuração cutânea, tá? Evitar tirar cutícula das unhas quando a gente vai fazer procedimentos, principalmente sem luva com o paciente nessas áreas muito contaminadas, porque a gente pode ter, né, a penetração desse agente infeccioso por meio dessa membrana que não está íntegra. Possibilidade de perfuração cutânea através de reencape de agulha, que não é permitido, tá? A NR32 é muito clara em relação a isso, o reencape de agulha, principalmente as contaminadas. Existe um local específico para que a gente use, que a gente descarte, e se não há um descarte no local
do paciente, né, que normalmente não é onde fica mais no posto de enfermagem, você leva uma bandeja. Na bandeja você coloca lá a agulha que você usou, não precisa reencapar, não pode, na verdade, reencapar, porque aí eu usando essa bandeja não sinto essa necessidade de proteger para o transporte, para não contaminar ninguém no meio do caminho. Vai que eu tropeço e isso cai em mim, tá? Então principalmente aquela cubarrinha ou então uma bandeja com a lateral mais altinha, ela já protege essa agulha e você chega em segurança lá no posto de enfermagem e coloca no descarpaque, que é o local adequado para poder fazer o descarte desses perfurocortantes, tá? Ampola de medicação, agulhas, bisturi que a gente precisou utilizar, a lâmina, né? Então a gente usa aqui. Desculpa. E tem todo um procedimento de montagem em relação a essa caixa, tá? Ela vem com todas essas pecinhas aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem. Então ela vem com todas essas pecinhas aqui e tem toda uma estrutura de montagem. Então primeiro você monta a caixa, que ela vem toda aberta, depois você coloca esse saco que tem uma resistência maior para proteger se caso haja uma perfuração por meio desses perfurocortantes aí, ele é um pouquinho mais resistente do que uma sacola comum. Tem o fundo aqui, ó, para proteger essa caixa para não cair tudo. Essa daqui já tem o fundinho preso, mas aí tem um reforço a mais para evitar essas perfurações, uma caixa extra e outra base para poder apoiar tudo isso, certo? É bem legal de ver, se vocês tiverem a oportunidade de montar uma na prática, né? Eu sei que a gente está sem práticas no momento, mas é muito interessante quando tiver a oportunidade, dar uma olhada de como é que monta. E isso aqui normalmente não pode, normalmente ele tem um apoio na parede para colocar essas caixas, para que não fiquem na bancada sofrendo umidade na parte de baixo, para não precisar ter que se desmontar, e aí a gente perde um pouco da proteção em relação a isso, certo? Pacientes de isolamento, né, que tem as bactérias multiresistentes, então, inclusive, o fluxo de limpeza de uma ala dessa é muito importante. Então, imagina que eu vou fazer a limpeza, né, eu oriento o profissional ali da limpeza a realizar a limpeza do quarto do isolamento. Então, ele vem com a vassourinha, passa lá o paninho com água, tudo, o mop, né, molhadinho com produto e tudo, e ele leva isso para as outras áreas limpas leva para as áreas limpas do hospital, da ala do hospital, né? No caso, uma enfermaria, por exemplo. Então, eu tô levando essa bactéria, que provavelmente ela é muito resistente, para um ambiente que até então não precisava ter contato com isso, mas aí ele carreou por esta forma. Então, tudo isso a gente tem que ficar ligado para entender o mapa, ele ajuda a entender esse fluxo, né? E aí você senta com sua equipe e organiza tudo para evitar maiores transtornos, diminuir taxas de infecção. Tudo isso é controlado pela CCIH do hospital, certo? Deixa eu ver mais aqui. Então, ainda falando sobre os riscos biológicos, né, eles são distribuídos em classes de riscos biológicos em função de diversos critérios, como a natureza do agente, a virulência, a dose infectante, a gravidade da infecção, capacidade de disseminar no meio ambiente, o modo de transmissão, a existência ou não de medidas profiláticas como vacina, se existe vacina, se não existe vacina, tá? A existência ou não de tratamentos eficazes para isso, porque às vezes não tem nem isso, né? Dependendo do agente etiológico. Quando é uma coisa muito grave, então normalmente tem alguns avisos aqui de riscos biológicos para você ter cuidado, já é um alerta. As legislações que tratam dos riscos, né? Então elas sofreram algumas atualizações recentes. Não foi muita coisa de mudança drástica, mas foram ênfases em algumas questões de procedimento para que as pessoas se tornem mais atentas, ou então alguma coisa muito específica. Por exemplo, a máscara N95 PFF2, ela não era recomendado o reuso, né? Mas, em virtude da escassez, entendeu-se a necessidade para não faltar para a população, para os profissionais de saúde, principalmente, porque é um instrumento de trabalho, tá? As máscaras N95 ou PFF2.
A diferença é que a N95 ela é de padrão técnico americano e a PFF2 é o padrão técnico brasileiro, tá? Tem uma pequena diferença também na questão da eficiência da filtragem, né? Mas vem esses highlights, né? Esses destaques nas legislações, nas atualizações, falando sobre a Covid-19, que é a pandemia que nós estamos passando agora. Então, qualquer lugar ali está em risco biológico em relação ao coronavírus, né? Então aqui, ó, a norma regulamentadora 32, voltada para a segurança e saúde do trabalhador em serviço de saúde, que a gente falou anteriormente, pode ser uma aliada para a prevenção da Covid-19 entre profissionais que atuam no setor. Lá tem falando as principais diretrizes, né, de implementação de medidas de proteção, traz itens focados especificamente para os riscos biológicos, citando a Covid-19, todo o seu comportamento, quais são as questões sobre higienização, vestimenta, EPI e a capacitação que precisa ser feita em relação a isso, porque as atualizações estão acontecendo a todo momento, né? As revistas científicas deram um reforço a mais para que as publicações de Covid passassem na frente de outras publicações. Então, hoje a gente tem constantes estudos com grupos populacionais, com a questão genética para entender por que dá sintoma em uns, não dá sintomas em outros, grupos como crianças e gestantes, que são mais difíceis, idosos, pessoas economicamente produtivas, né? Então, a gente tem aí muita atualização sobre isso. A nota técnica 4 de 2020, que saiu uma atualização agora em fevereiro de 2021, apresenta medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção ao novo coronavírus. Lá tem falando também questões não só de hospital, mas falando do SAMU, né? A ambulância do SAMU lá, como é que faz essa higienização, como é que faz a desinfecção das superfícies, uma vez que é um ambiente fechado, né? As janelas têm que estar abertas. Então, não mudou muita coisa em relação aos cuidados, mas intensificou as recomendações focadas nesse agente etiológico, tá? Então, é muito importante que leiam para poder entender, se proteger, tá? E proteger o outro, né? Não só quem a gente ama, mas o outro, independente de quem for. Principalmente nessas questões de estágio e tudo mais, tá? Aula prática. Aí eu trouxe também um contexto aqui de cadeia de infecção para vocês entenderem um pouco, né? E aqui fala que infecção é o ato ou efeito, tá? Deixa eu dar um destaque aqui. Infecção é o ato ou efeito de um micro-organismo corromper ou contaminar um organismo superior, desencadeado em um conjunto de fenômenos biológicos na organização agredido. Dessa definição, eu só não gosto dessa questão de organismo superior. A gente entende que é mais complexo e tudo, mas os organismos, eles são complexos nas suas necessidades. Então, isso aqui é um pouco questionável, tá? Mas aí eles liberam toxinas, acarretando uma série de reações locais e generalizadas de natureza imunológica e inflamatória em diversos níveis. As infecções podem ser superficiais, podem ser profundas, localizadas ou generalizadas, tá? Ela pode começar superficialmente e terminar generalizada, inclusive. Várias são suas causas e ela pode ser principalmente de natureza viral, bacteriana, micótica, né? Quando a gente fala dos fungos. Os elos da cadeia da infecção são a virulência, né, que é relacionada ao grau de patogenicidade ou força que esse micro-organismo apresenta em sua habilidade de causar doença, do número de patógenos. Então, às vezes, você entra em contato com uma carga viral menor e aí você não desenvolve a doença, mas se você tiver contato com uma carga viral muito alta, falando de Covid, por exemplo, se eu tenho um ambiente com aglomeração, eu tenho muito mais chance de ter contato com maior carga viral em relação aos aerossóis, né, do que se eu estiver praticando um distanciamento, se eu estiver de máscara e a pessoa estiver de máscara. Então, são várias barreiras que são colocadas para diminuir esse contato com um número de patógenos muito altos, certo? O hospedeiro suscetível, então, é o indivíduo capaz de residir a infecção por um patógeno específico.
Um indivíduo que está com sua saúde debilitada e sob estresse extremo, ao mesmo tempo apresenta um sistema imunológico debilitado, é mais propenso a se tornar infectado. Então, pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, pessoas que foram suscetíveis a transplantes, elas estão com uma imunidade mais comprometida, né, em relação a se proteger em relação a esses patógenos. As portas de entrada, então se eu tenho pele íntegra, se eu tenho mucosa íntegra, provavelmente isso vai ser uma barreira a mais, né, para que eu não me contamine. Mas se eu não tenho, né, se eu tenho alguma ferida, alguma porta de entrada, esse micro-organismo tem livre acesso e ele pode causar infecção. Então, como é que eu cancelo aí a questão da infecção? Eu posso quebrar algumas dessas questões aqui e aí a gente dá um break nessa cadeia de infecção. Então, se eu diminuo o número de patógenos, como eu falei com vocês, através ali do distanciamento social no caso da Covid, né? Então eu tenho mais chance de não desenvolver essa doença, tá? Se eu não tenho portas de entrada, né? Não tenho nenhuma ferida cirúrgica, eu não tenho nenhuma questão para que esse micro-organismo penetre, então eu aí quebrei um pouco do elo de infecção, da cadeia de infecção. Entendido? Eu pergunto como se tivesse alguém respondendo, mas vocês me respondam aí nos comentários, pelo amor de Deus. Ó, classificação de risco dos agentes biológicos, tá? Então eu falei para vocês todas essas questões aqui que interferem nesses fatores, nessas classes de risco biológico, e agora a gente vai conhecer as classes de risco. Por que eu trouxe um foco maior em relação aos agentes biológicos, né? Em relação aos outros riscos? Porque é o que a gente tem mais contato, né? E que é uma coisa assim muito invisível e que a gente não percebe, mas que as nossas condutas, elas vão nos ajudando a evitar cada vez mais esses perigos, tá? Então a gente tem aqui, ó, classe de risco 1, que é o baixo risco, o 2 é o moderado, né? O risco individual limitado risco para a comunidade. A classe 3, de risco 3, alto risco individual e risco moderado para a comunidade. E a 4, que é alto risco individual e alto risco para a comunidade. Então, quando eu tenho aqui, ó, no 1, né, inclui os agentes biológicos não incluídos nas classes 2, 3 e 4, conhecidos por não causarem doença, tá? Nesse material aqui do Ministério da Saúde, que tem as classificações de risco em agentes biológicos, tem tudo explicando aqui sobre essa tabela, tá? Aí aqui a gente vê os exemplos, lactobacilos e bacilos subtilis, né? Já nesse 2 aqui, eu tenho o Schistosoma monzoni e o vírus da rubéola. Então, em relação a isso, eu tenho um risco individual de contaminação moderado, um risco coletivo baixo, tá? Porque eu preciso, né, ter o contato aí com esse micro-organismo. No caso, ele não é aerolizado, feito a Covid, por exemplo, né? Antes de existir essa pandemia da Covid, as grandes discussões sobre o que acabaria com o mundo, não trazendo questões negativas para a aula, mas o que acabaria com o mundo seria uma gripe. Por quê? Porque é fácil transmissão, a gente está toda hora colocando aerossóis aí no ambiente. Se for um vírus que seja muito resistente em relação a... Porque o vírus, ele precisa de um hospedeiro, né? Ele precisa estar dentro de um corpo humano para que faça... que não dá para chamar assim, mas ele precisa estar dentro do organismo vivo para ele poder ter vida, uma vez que ele não é um ser vivo. Tá? Então a gente tem essa questão, como a questão da respiração, da fala, das gotículas leva uma velocidade maior, uma pessoa pode contaminar 3 pessoas podem contaminar 9 e assim progressivamente, né, o mundo acabaria por uma gripe, sim. Principalmente quando a gente tem baixa eficiência de gestão em relação a esses riscos biológicos. Tá? Se a gente se a gente nega toda a ciência, né, então a gente tem graves riscos de acontecer isso. A gente não tem uma prevenção, né, uma imunidade de rebanho, por exemplo, que a Covid a gente não tem. A gente tem para outras doenças que a gente toma vacina no calendário nacional obrigatório, né, mas não tem em relação à Covid ainda. Então é um problema. Tá? Mas a gente não vai morrer não, se Deus quiser, tá todo mundo vivo aí. E aí,
Aí a gente tem aqui, ó, sempre que pensar nessas questões de risco individual, coletivo, profilaxia, tá? O vírus do ebola e da varíola, né? Então a gente tinha um risco individual alto, risco coletivo alto, uma profilaxia inexistente. No caso da Covid, a gente pode estar colocando aqui, ó, como risco individual alto, risco coletivo alto. E a gente tem as medidas profiláticas, mas elas estão bem difíceis de controlar, né, a população inteira. Então, a gente tem aí essas classificações de risco para vocês entenderem como é que a gente categoriza cada um. Em relação aos riscos ergonômicos, né? Então eles são gerados por falta de equipamentos ergonômicos, postura incorreta, jornadas de trabalho excessiva e repetitividade. Né? No ambiente hospitalar, a gente está suscetível ali a levantamento de pesos, né? Eu vou pegar um carrinho que a roda está quebrada, por exemplo, então eu vou ficar carregando aquilo ali. Levantar o próprio paciente, então eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda das pessoas para poder movimentar o paciente de uma maca para outra, tá? O ritmo excessivo de trabalho, a monotonia e a repetitividade que a gente falou lá na frente, uma postura inadequada, né? E quais são os fatores que explicam esses riscos ergonômicos aumentados no profissional de saúde? A alta demanda de pacientes, muitas vezes é uma problemática assim, principalmente em hospitais públicos. O número insuficiente de pessoal, então eu já vi um enfermeiro só estar responsável por uns 48 pacientes, isso está erradíssimo, né? Isso causa um estresse gigante para um profissional, isso não dá uma cobertura de segurança de paciente, que é humanamente impossível o enfermeiro conseguir fazer isso, né? Você termina perdendo observações, imagina evoluir tudo isso. Né? Então, fazer a admissão desses pacientes e fazer essa questão dessa evolução aí contínua. Então, alguma coisa vai dar ruim aí, tá? Trabalhos exaustivos são capazes de induzir uma incorreta execução das funções e podem, inclusive, afetar a integridade física. Então, eu trouxe para vocês, tá aqui a referência, vou colocar na descrição do vídeo também, um artigo bem legal que fala... ele é de 2019, tá? Foi uma pesquisa feita por profissionais de fisioterapia, tá? Então tem aqui, ó, profissionais de saúde que atuam em ambiente hospitalar têm alta prevalência de fadiga e dorsalgia, tá? É um estudo transversal. Então é muito legal que vocês leiam esse artigo, dá uma lida bem rapidinha nele. Ele é muito legal para a gente entender um pouco dessa questão dos riscos, os fatores que envolvem, o que seria de profilaxia para a gente poder fazer, né? Porque sempre existe. Aí eu trouxe ainda nesse artigo, tem um gráficozinho muito legal também, porque ele mostra a distribuição percentual dos itens que não atendiam ao exposto na NR17, que fala sobre os riscos de ergonomia, tá? O que estava adequado, o que não estava adequado, né? Tanto na Comissão de Material de Esterilizações, né, que é o CME, no banco de sangue e no laboratório. Então, aqui a gente tem o levantamento, transporte e descarga de materiais, que é esse mais escuro, essa faixinha mais escura, o branco em relação ao mobiliário, o cinza claro ali, equipamentos de posto de trabalho, que é esse aqui, e aqui o mais escurinho aqui do cinza são as condições ambientais. Então eu tenho aqui a porcentagem de inadequação desses itens baseados na NR17, tá? Então quanto maior a faixinha aqui, maior a inadequação do ambulatório, do banco de leite, do banco de sangue, centro cirúrgico, então todos os itens aqui. Aí destaques aqui, por exemplo, para o mobiliário do ambulatório, que estava não nas conformidades, tá? A gente pode ver aqui também, ó, a pediatria pronto-socorro, né? Então equipamentos dos postos de trabalho também estavam inadequados, tá? Que a gente vê que tem levantamento, transporte e descarga de material muito alto, então seria aqui esse ambulatório 2 e o CME. O CME aqui, ó, bem alto, tá? Os riscos de condições ambientais insatisfatórias também, a gente tem aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver um conhecido, UTI neonatal, tá? Então, bem legal esse estudo, esse gráfico também pra gente entender um pouco desses riscos, certo? A gente tem os riscos de acidente também, representado pela cor azul.
né? Então, são gerados pelo mau funcionamento de máquinas ou tecnologias erradas. Então, às vezes eu não sei manipular, não fui treinada, né? Ou então o equipamento ele está com problema, não sofreu manutenção preventiva, né? E aí pode causar acidentes. A disposição deles também em relação à queda e tudo, né? Então, instruir o empregado sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho é lei e está lá na NR1 também, que tem aí disponível para vocês darem uma lida. Eu vou colocar lá nos materiais, tá? Na descrição. Deixa eu até anotar aqui, que eu acho que não tá lá na referência. E aí vocês ficam, mas é tudo a questão individual, eu tenho que saber de tudo. Não tem que saber, assim, até tem que saber de tudo, né? Porque você está trabalhando no lugar e você já sabe mais ou menos a rotina e tem que saber como se proteger de várias coisas. Mas existem as comissões internas de prevenção de acidente, que é a CIPA, que está ali envolvida no treinamento constante, na lembrança, né, no foco para diminuir acidentes. Eu não sei se vocês já viram nas empresas, tem assim, estamos há tantos dias sem acidente. Normalmente isso é organizado pela CIPA, que recebe as notificações de acidentes, tá? Ela tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanente o trabalho com a preservação da vida e da promoção de saúde do trabalhador. A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores, com a assessoria do SESMIT, tá? Onde houver. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança ou saúde do trabalho e participar da implementação e controle das qualidades de medida de prevenção necessárias, bem como das avaliações das prioridades de ação nos locais de trabalho. Então, ele reúne os trabalhadores, reúne os gestores, reúne, às vezes, iniciativas privadas para poder ajudar aí a diminuir esses acidentes, a diminuir a taxa de notificação. Não a taxa de notificação, né? Mas do acidente em si. A notificação ela tem que ser feita, tá? Até porque se você não notifica o acidente, dificilmente vai haver alguma avaliação corretiva para poder ajudar isso. Então vai ficar sempre na subnotificação e não vai acontecer mudança, certo? Dentre várias atribuições, eu trouxe só algumas, mas é muito legal que vocês leiam a NR5, tá? Que fala principalmente aí também dessa questão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O outro slide que eu trouxe para vocês aqui é para falar sobre os limites de tolerância que a gente tinha falado, né? Diversos em relação a riscos químicos, por exemplo. Então, tal produto químico em tal concentração não causa mal à saúde, mas aí também depende do pH, depende da temperatura que ele vai estar exposto, né? Então, tem toda uma legislação em relação à produção desses produtos químicos, né? Tem um número de registro, não pode ser um produto pirata que você compra em qualquer lugar, ele tem que ter o FISPIC. A NR5 ela vai estabelecer e descrever essas atividades que são insalubres, tá? E descrever alguns limites de tolerância para algumas questões. Ela vai dispor sobre os ruídos, então até quanto de altura de ruído a gente pode, né? Quantos decibéis são limites ali para não causar problema ou para que eu precise usar um outro tipo de EPI. Então, até tanto você não precisa usar EPI, de tanto a tanto você vai precisar usar um EPI mais simples, de tanto a tanto um mais robusto. Então, ele vai te dando aí as disposições, né? A relação e exposição do calor. Numa lavanderia de hospital, por exemplo, que a gente trabalha com secadoras quentes, né? Quanto que essa exposição ao calor aí é saudável pro profissional, tá? Em relação às radiações ionizantes ou não, se os bloqueios estão sendo feitos adequadamente, tem que ter sempre uma inspeção em relação a isso, um controle de saúde ocupacional do profissional também, ficar sempre suscetível a fazer exames disponível, né? Não suscetível, disponível para fazer exames. A questão de vibrações, frio, umidade, benzeno, poeiras minerais, agentes biológicos, a depender do local que você trabalha, certo? Então aqui eu trouxe um quadrinho que ele fala dos limites de tolerância para ruído contínuo intermitente, onde tem o nível de ruído em decibéis e a máxima exposição diária permissível. Então
você pode ficar até 85 decibéis durante 8 horas. Se for mais, então você já tem que ter aí alguma proteção ou não ser exposto a isso, tá? E aí vai por essa tabelinha aqui que tá lá na NR15, certo? Essa norma regulamentadora também define os limites de tolerância a agentes químicos, bem como as medidas de proteção para trabalhador em operação envolvendo exposição ou contato com agentes tóxicos, alérgicos, irritantes, corrosivos, cancerígenos e narcóticos, tá? Então, isso depende da concentração e intensidade máxima ou mínima relacionada à natureza e o tempo de exposição do agente, para garantir que não vai causar nenhum dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Lembra que a gente está lá para trabalhar, para ajudar vidas e não para destruir a nossa. Então a gente tem que se proteger e a lei ela nos dá muitas orientações. A gente precisa seguir tanto a parte nossa de direito, né, tanto de dever nosso do cuidado, quanto do dever do empregador também de proteger a nossa saúde. Sempre orientar, sempre fazer os treinamentos, sinalização, deixar tudo muito transparente e muito claro, né, em relação aos produtos que são utilizados, enfim. Para qualquer dúvida que vocês tenham em relação a onde eu vou buscar a NR, como é que eu pego, porque existem muitos sites e às vezes eles têm um grande acesso no Google, mas eles são desatualizados. Então é sempre legal vir no portal do trabalhador, né, onde a gente tem aqui trabalhador, empregador e sindicatos em relação às fiscalizações por este sitezinho aqui e a gente consegue pegar as atualizações mais recentes. Se eu não me engano, ele tem uma newsletter também que você consegue assinar para poder ficar recebendo aquilo que você tem interesse, tá? Também tem um documentozinho que é importante ler sobre as orientações gerais aos empregadores e trabalhadores no serviço de saúde em relação à pandemia da Covid-19, tá? Ele é um documento do dia 30 de abril de 2020 e ele fala medidas gerais administrativas, medidas em relação à EPI, aos principais cuidados com máscara e etc., ao reuso. Então, tem uma tabelinha muito didática lá em relação a que tipo de trabalhador que você é, né, o tipo de trabalho que você vai fazer e qual tipo de EPI para cada situações, né? Então, deixa eu aumentar aqui para ver se dá para vocês verem. Lá no documento tá melhor, mas tem aqui em relação a quem trabalha com manejo de paciente, né, na emergência e na UTI. Então, lavar as mãos vocês vão ver que tem em todos, porque é uma obrigação, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, lavar as mãos, o uso de máscara, né? O X é o que precisa e o que não precisa. Aí aqui, uso de luva, jaleco, óculos de proteção, máscara N95, o gorrinho, tá? Luvas de borracha, bota, avental, Aí você tem que dar uma lidinha assim. Então é um documento pequeno, não é muito grande, é bom dar uma lidinha para se atualizar em relação a isso, tá? E saber como se proteger também para a questão das aulas práticas e para o seu conhecimento também como profissional de saúde, ok? Então tem as referências aí para vocês, deixei em destaque aqui a NR32, que ela é super importante para que a gente leia e que a gente entenda, né? Tem as outras NR, como eu achei também, eu não tinha colocado NR1, mas eu vou colocar aqui para vocês e coloco na descrição do vídeo. Agora eu já estou com acesso ao ambiente virtual e eu vou conseguir colocar, inclusive, as atividades a partir da próxima aula, beleza? Então é isso, gente. Obrigada aí. Qualquer dúvida, manda mensagem, vou tentar criar um fórum lá e a gente conversa. Tchau!